Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ana Lúcia, boa tarde. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que nos reúne nesta tarde para partilharmos a sua palavra que é viva. A palavra do Senhor é como chuva de verão, e a gente tem visto a chuva de verão, né? Que tem irrigado a terra. Passamos tantos dias de seca, os campos todos amarelados, cinzentos, e agora começaram as chuvas de verão. Basta uma chuvinha e os campos já ficam verdejantes, os animaizinhos ficam todos felizes, os pássaros cantando. Há pouco, enquanto eu chegava, tinha uma sabiá ali na entrada da Canção Nova, mas cantando, feliz, porque afinal a chuva de verão chegou. A palavra do Senhor é como chuva de verão que irriga a terra. Quando ela cai, ela não volta, ela não evapora sem ter cumprido a sua missão e fazer germinar a semente e fazer voltar à vida aquilo que parecia morto. A beleza da natureza nos ensina, e assim é a palavra de Deus. Quando vinha chegando também, vi muitos ônibus já chegando. Hoje ainda é quinta-feira, mas graças a Deus, os ônibus já estão chegando e lotados. E aquele monte de gente saindo dos ônibus com as suas malas e entrando nas pousadas e nos hotéis. E o coração da gente se alegra muito mesmo. Porque há 2 décadas atrás, a Marilena me ligou, ela que trabalhava na organização dos eventos, me ligou pedindo que eu ajudasse a encontrar um nome para um evento que eles queriam fazer, que a Canção Nova queria fazer, um evento de ação de graças. Não sei se vocês sabem, embora hoje eu seja cantor, compositor e pregador, quando eu entrei na Canção Nova, para trabalhar na Canção Nova em 1985, eu não cantava, não era para cantar, não era para pregar, era só para mim mexer com a gravação das fitas cassetes, que o Padre Jonas pregava, né? E eu tinha que ir nos encontros para gravar as coisas que ele pregava, e depois eu fazia as duplicações e tudo. E uma vez que eu ia nesses encontros para gravar, depois eu voltava para o Davi, que era o departamento de audiovisuais, ainda é, e fazia a edição dessas fitas, ouvindo as palestras de novo. Já tinha ouvido ao vivo, mas tinha que ouvir de novo para fazer as edições, deixar as fitas bem certinhas. E aí então depois eu tinha que dar nome para essas palestras, porque depois elas seriam lançadas. Eram palestras que ele dava nos encontros de renovação, e essas palestras depois seriam lançadas com o nome, às vezes uma coleção, igual Homens Novos para um Mundo Novo, era uma coleção. Famílias Renovadas, era uma outra coleção, com 5, 6 palestras. E era eu o responsável por editar essas palestras, e dar nome a cada fita, e também dar nome à coleção. E eu fazia isso com muito esmero, eu tinha muito zelo, muito cuidado. Parecia que eu tinha sido feito para isso, e eu fazia com todo o meu coração, porque estar ao lado do Padre Jonas Habib, nas pregações que ele fazia, e depois ainda ter que ouvi-lo novamente, para que aquela palavra caísse mesmo no coração da gente, era um privilégio maravilhoso. E foi assim por 10 anos seguidos.
Eu viajando com ele, Brasil afora, de um lado para o outro, de avião, de ônibus, de carro, fosse como fosse, se fosse preciso carroça, nós íamos também. Porque o que importava para o Monsenhor Jonas, para o Padre Jonas, era evangelizar oportuna ou inoportunamente. Mas eu dava nome para as palestras, e quando chegou na hora de escolher o nome desse evento chamado hoje Hosana Brasil, já tinham feito quase que um concurso para escolher os nomes, mas não tinham lembrado de mim, não. E eu me lembro que quem desse o nome para o evento ia ganhar um celular, isso há 20 e tantos anos atrás. Mas eu ainda não sabia. E ficaram tentando buscar um nome, buscar um nome, buscar um nome. E ninguém ganhou o celular, sabe por quê? Eu não tinha celular mesmo. O celular tinha que ser meu. Então, quando ela ligou para mim e disse: Eugênio, nós lembramos de você, porque a gente está tentando o nome para o evento que a gente quer fazer de ação de graças. E nós não estamos conseguindo. Eu falei assim: mas como que é esse evento? O que vocês estão pensando? Nós estamos pensando em um evento de ação de graças que reúna todo o povo que acompanha a Canção Nova o ano inteiro, para fazermos num final de semana um grande evento, o maior evento da Canção Nova. Para que todos aqueles que têm ação de graças pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor realizou na vida deles, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja onde for, neste final de semana de dezembro, será o final de semana para darmos graças a Deus, para darmos graças a Deus. Eu disse: Marilena, me dá 15 minutos, estava no telefone. Daqui a 15 minutos eu te ligo. Então eu desliguei o telefone e disse: Senhor, vai ser um evento muito importante. Ajuda aí, vai. Ajuda a eu dar um nome para esse evento. E ela não tinha falado nada de celular, nada, viu, gente? Eu ainda não sabia. E de repente, me veio 3 nomes. Mas o nome que me saltou ao coração foi Hosana Brasil. Eu disse: é isso. Então eu liguei para ela de novo e disse: Marilena, já tem o nome. Ela disse: já tem o nome? Mas rápido assim. Eu disse: é porque o Espírito Santo realiza a sua obra de repente. Na hora que Ele quiser, Ele faz. E Ele já falou. E é Hosana Brasil. E ela disse: Eugênio, é isso? Eu disse: como assim é isso? Eu tenho certeza que é. Já vou apresentar aqui. E apresentou então. E foi unânime, todos acolheram e disseram: é isso mesmo. Porque o Padre Jonas já tinha me chamado para trabalhar com ele e para dar nome às fitas. E esse dom Deus tinha dado a mim em vista da missão. Não para mim me vangloriar, mas em vista do povo de Deus, da igreja de Deus. E eu faço isso ainda hoje, dando nomes para os CDs, para os LPs. Fiz isso durante muito tempo, agora eu não faço mais, porque não existe nem LP, nem CD mais. Agora é single, né? Mas Pérolas em Canções, por exemplo, que foram os dois CDs que eu gravei, fui eu que dei nome também. Um dom, uma graça. Moral da história: ganhei o celular que eu não tinha. E agora eu podia falar num celular. Hoje todo mundo tem celular, né? Mas eu lembro que era um celularzinho que dobrava assim, abria e fechava. E eu ficava todo feliz quando mexia naquele bichinho. Oh. E o tempo passou. O evento começou pequenininho. E hoje, graças a Deus, somos uma multidão
de irmãos que vêm de todos os cantos do Brasil para dizer: Hosana! Hosana! Sim, Brasil. Quando dizemos Hosana Brasil, dizemos: Brasil, louva, glorifica ao Senhor, erga sua voz em louvor, Brasil. Basta de murmuração, basta de reclamação. Levanta os olhos para o céu e diga: obrigado, meu Deus, obrigado por tanto bem que nos tem feito. Tira os olhos das coisas negativas e olhe para o Senhor. Olhe para o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Brasil, levante a sua cabeça, levante os seus olhos, glorifica a Deus, porque no meio dos louvores Deus habita, e Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Grita comigo assim: confia, Brasil, confia no Senhor. Hosana, Brasil! Hosana! Amém! Graças a Deus, meus irmãos. Estamos em festa. Estamos em festa nesse final de semana. E essa festa vai se estender por muitos dias. Porque o Senhor é a razão da nossa alegria. E se o Senhor é a razão da nossa alegria, nós teremos razão para nos alegrarmos por toda a nossa vida, mesmo em meio às tempestades. Vamos cantar isso? Te louvo em verdade? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, o que vamos fazer? Te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, o que faz o povo de Deus? Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. mesmo que me faltem as palavras, Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, erga os seus braços assim: te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Lá em cima comigo assim:
Na, 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 na. Eu quero ouvir uma vez mais. Na, 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 na. Só vocês, pois somente tenho a ti. Pois só. Uma vez mais eu quero ouvir, pois somente eu tenho a ti, Senhor. Te louvo em verdade, é o que diz a canção. Vamos realizar isto. Erga sua voz e erga o seu coração e louve o Senhor nesta tarde. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, meu Deus, meu Senhor, por tanto bem, por tantas maravilhas que tens realizado em nossas vidas. Sim, meu Deus, meu Senhor, só o fato de estarmos respirando nesta hora já é uma grande bênção, porque tantos já não tiveram a mesma sorte neste dia, e nós estamos aqui, ó Deus. Só pelo fato de estarmos vendo o brilho deste sol nesta tarde, Senhor, que graça maravilhosa, Senhor. Mas o Senhor tem feito muito mais. Tu tens ido além, Senhor, do que necessitamos. Basta-nos a tua graça, Senhor. Pois somente eu tenho a ti, tu és. Te louvo em verdade. Cadê vocês? Vai! Pois somente tu és. Te louvo ai, ai, verdade. O louvor dá um descanso na gente, né? Ai, ai. Louvado seja Deus, né, gente? É necessário louvar a Deus em todo tempo. E a nossa alma tem sede de louvar a Deus. Tem uma canção até que diz: para te louvar, Senhor, para te louvar. Para te louvar, Senhor, foi que eu nasci. Para te adorar, Senhor, para te adorar. Para te adorar foi que eu nasci. Já que nascemos para louvar, adorar o Senhor, nossa alma grita o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Nossa alma está aflita, querendo louvar, glorificar, exaltar o nome de Deus, porque aí está a razão da nossa existência. O nosso viver, o nosso existir, cada passo que damos, deveria ser um ato de louvor ao Senhor. O Padre Jonas até cantava: da minha vida quero fazer uma oração, da minha vida quero fazer um só louvor,
Da minha vida quero fazer um ato de amor para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Bonita, né? Da minha vida quero fazer uma oração. Da minha vida quero fazer um só louvor. Da minha vida quero fazer um ato de amor para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Da minha vida quero fazer um ato de amor para louvar, amar e servir ao meu Senhor. Quer acalmar sua alma? Louve o Senhor, louve o Senhor. Mesmo nas tempestades, diz a canção, mesmo que se agite o mar, louve. Mesmo que esteja sofrendo, mas se estivesse feliz também. Mesmo se você tenha motivos para chorar, ou para sorrir. Mesmo se você esteja junto com seus familiares, ou esteja agora na solidão, longe, louve. Seja onde for, seja como for, esteja você no estado em que estiver, louve. Porque o louvor abre a porta da gaiola e nos faz homens e mulheres livres, livres para voar nas asas do Espírito Santo. Coisa linda, não? Que o Brasil seja um país de homens e mulheres de louvor e de adoração. Tenho certeza que é o que Deus espera, é o que Deus quer. E os anjos estão clamando por isso. E os céus dizem agora, amém, que o Brasil seja um povo de louvor e de adoração. Porque tantas das realidades que nós temos vivido, tanto sofrimento que tem sido imposto ao nosso povo, não estaria acontecendo se nós fôssemos mais de oração, mais de louvor. Porque o louvor cria um canal, como um canal de ar, um duto de ar, de bênçãos do céu. E através desse duto, deste canal, Deus vem e age, porque Deus tem prazer. Ele habita no meio dos louvores, diz a canção, e é seu prazer cumprir o que Ele nos diz. Mas o louvor mesmo nas tempestades, mesmo que se agite o mar, é próprio de quem conhece Jesus. É próprio de quem se converteu a Cristo Jesus. Quem não se converteu não vai conseguir, não consegue. Porque não sabe quem Ele é. E não entende o que significa, eu nasci para louvor. Porque é no louvor a Ele que nós encontramos o prazer, a alegria, a vida. Mas se a gente não o conhece, nós não somos capazes de despertar para esta maravilhosa graça que é o louvor e a adoração. Mas a partir do momento que a gente vai mergulhando no mistério, vai mergulhando no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente só quer louvar. Aí a gente já não quer fazer outra coisa. Até brigam com a gente, mas você não sai da igreja, hein? Você não para de ficar cantando, hein? Você não para, meu Deus. É porque à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, a gente vai ficando tão apaixonado, tão apaixonada, que a gente quer ficar na presença dEle todo o tempo, e o glorificando e o exaltando, porque simplesmente Ele é maravilhoso. Ele é encantador. Ele é digno de louvor e adoração em todo tempo, em todo lugar. E se você conhecê-lo, inevitavelmente vai se tornar
um homem de louvor, uma mulher de louvor, um homem de adoração, uma mulher de adoração. A palavra que vamos partilhar hoje, que é o tema dessa nossa pregação, que já está quase chegando no final. Isso foi só a introdução. Está no capítulo 14 do Evangelho de São João. E o tema é o versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se perturbe o vosso coração. Eu vou pedir um favor para você. Consegue uma água fresquinha, porque essa aqui já ferveu. O calor aqui está insuportável. Se for para fazer café, pode pegar, porque tá quentinha. Encontraram aí? Não se perturbe o vosso coração, é o tema da nossa pregação. Mas a passagem vai até o versículo... deixa eu pegar o óculos aqui, porque agora... Ficamos velhinhos agora. Passei dos 60. Já estou na... Como é que chama? Na vaga de preferencial. E vai até o 14, João 14, de 1 a 14. Graças a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Eu tinha tomado uma golada aqui, mas não matou a sede não, estava quente. Versículo 1, vocês acompanham comigo? João 14, versículo 1, de 1 a 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco que não me conhecestes. Aquele que me viu, viu também o Pai, Filipe. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim.
crede-o ao menos por causa dessas obras que tenho realizado. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. Fará também obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Palavras de salvação. Que palavras confortantes as palavras de Jesus, verdade ou não é? Palavras nas quais nós podemos descansar. Palavras sobre as quais nós podemos, como que abrigados debaixo de uma sombra, diante de um sol escaldante, uma sombra fresca, debaixo desta palavra nós podemos acalmar os nossos corações e atender ao que Jesus diz no primeiro versículo: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mas vejam, Jesus estava falando isso aos seus discípulos, aqueles que estavam com Ele, andando pessoalmente com Ele. Hoje estamos aqui, mas não temos a presença física de Jesus. Nós estamos pela fé, é a fé em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nós que testifica: Jesus é o Senhor. Nós não tivemos o mesmo privilégio dos discípulos, de estar com Ele, de sentar com Ele, de comer com Ele, de ouvir o tom da voz do Deus vivo que é Cristo Jesus. Nós não tivemos essa mesma sorte. Nós não tivemos a mesma sorte de ver Jesus operando aqueles grandes milagres. Nós não tivemos. Mas a fé cria em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona. Cristo Jesus está vivo, ressuscitado e presente no meio de nós. Aliás, vou mais longe. Cristo Jesus está vivo, ressuscitado e presente em nós. Porque se antes Ele estava presente humanamente, com seu corpo humano, junto dos discípulos, e os discípulos podiam vê-lo e tocá-lo, Jesus ainda não estava presente dentro deles. Jesus era Emmanuel, Deus conosco, mas agora, Jesus é Emmanuel, Deus em nós. Pelo Espírito Santo, Deus habita em nós. Tem até, eu vou trazendo as cançõezinhas da Idade da Pedra, né? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Só vocês, Cristo vive em mim? Cristo. Oh, que maravilha!
Então essa palavra para você tem um novo sentido. Não se perturbe o vosso coração, porque se Cristo vive em nós, e Ele de fato vive em nós, que fomos batizados, que recebemos o dom do Espírito Santo e depois confirmados no crisma, Cristo habita em nossos corações pelo Espírito Santo, porque está escrito, São Paulo escreveu aos Gálatas: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama em vós, Abá, Pai. Cristo vive em mim, e se Cristo realmente vive em mim, sim, esta palavra diz respeito de nós: não se perturbe o vosso coração. Pode o sol se apagar, pode as estrelas despencarem dos céus, pode o mar mudar de lugar, podem os homens guerrearem entre eles, pode os vulcões entrarem em erupções, todos ao mesmo tempo. Aconteça o que acontecer, se Cristo habita em vossos corações, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Essa palavra é para nós. Agora, para os que não creem, não há esperança. Eles não têm esperança. Eu não estou dizendo que não há esperança porque eles não são dignos de esperança, é porque a fé que produz a esperança. E se não temos fé, não temos esperança. Não há o que esperar sem fé. E o que a nossa fé diz? A nossa fé diz que este mundo é só uma passagem, é uma oficina de Deus, onde Ele usa o barro que somos nós para ser trabalhados e para construir lindos vasos. E Ele vai dando forma, porque Ele é o divino oleiro. Mas o nosso destino final não é aqui. Daí motivo pelo qual nós não podemos perturbar-nos, ficarmos perturbados, desesperados, apavorados diante dos acontecimentos. Por quê? Porque Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é! Cristo vive em mim, e o Cristo que vive em mim traz consigo, Ele mesmo é a própria esperança de dias melhores, de uma eternidade que vai muito além desta vida que estamos vivendo. Esta vida é maravilhosa, eu gosto de viver. Quem gosta de viver? Levante a mão. Mas nós não temos ideia, isso aqui é um esboço, é um mero ensaio do que Deus tem preparado para nós. Mas o nosso coração se perturba se nós não acreditarmos nisso. O nosso coração fica: ai meu Deus, e se eu morrer? São Francisco chegou num nível tal de espiritualidade que ele diz: ó, minha irmã morte, porque compreendeu que vai muito além esse não se perturbe o vosso coração, que é um ato de fé, de confiança. Mas Deus não pede isso daqueles que não o conhecem, daqueles que não conhecem Jesus. Aqui os discípulos, vocês viram nesta passagem, os discípulos, embora estivessem com Ele, embora andassem com Ele, não o conheciam. Vocês viram Tomé retrucando, perguntando a Jesus algo que ele tinha acabado de dizer: eu sou. Vocês viram Filipe questionando, embora estivessem com ele, embora estivessem vendo o que ele era capaz de fazer. Jesus fazia milagres impressionantes diante dos olhos deles, coisas maravilhosas aconteciam todo o tempo, mas ainda assim eles duvidavam, e Tomé duvidou até o
vim até depois da ressurreição, quando disseram, Jesus ressuscitou, ele disse, se eu não colocar o dedo nas chagas, não acredito. Por que duvidava? Porque Jesus era Emanuel, Deus conosco, Jesus estava presente junto deles. Mas agora, irmãos, nós não temos motivos para duvidar, porque Jesus é Deus em nós. Jesus ressuscitou e nos enviou, como está escrito, o Espírito Santo. E Ele habita em nossos corações. Tempestades virão. Tempestades irão. O vento vai soprar numa direção em algum momento, depois sopra em outra. Ventos virão, tempestades virão, mas nós que cremos, teremos os nossos pés fixos, firmes na rocha. A gente enverga, mas não quebra. É disso que a palavra está dizendo. Não se perturbe o vosso coração. Se estás comigo, se és meu amigo, se me amas, se crês em mim, descansa, fique tranquilo. Aconteça o que acontecer, espere em mim, confie em mim, busque a minha face. Busque no louvor e encontrarás o meu rosto, a minha face. Louve apesar de, louve mesmo quando você não está sentindo nada. Gente, quantas vezes na minha vida eu louvei sem sentir nada, aliás, contrariado. Aquela má vontade. Quantas vezes canções que eu compus nasceram de uma dor profunda, que eu estava quase que eu não aguentava de dor, aí então vinha aquela canção. Talvez vocês conheçam uma canção minha que brotou de uma dor profunda. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Nessa hora, quando eu compunha essa canção, era um grito de súplica, de socorro, porque a minha carne, a minha pessoa dizia, eu não vou mais, basta para mim, Senhor, já sofri demais, basta, Senhor, é muita gente morrendo da minha família, eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais enterrar meus irmãos, já enterrei meus pais, meus irmãos todos, e agora sou só eu não suporto mais, Senhor, este peso sobre os meus ombros, eu acho que o Senhor não gosta de mim, então eu estou me despedindo, não vou mais fazer missão, não vou mais, mas aí a minha alma gritou e disse, não, Eugênio, pelo contrário, cante o seu amor, que você ainda não sente, e Deus te concederá esse amor. Então eu cantei, e mesmo na dor, diz a canção no final, quero seguir até o fim. Porque não é questão, irmãos, de Deus atender aos nossos pedidos, atender tudo que nós pedimos, embora Ele tenha dito, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Mas nós não travamos uma relação com Deus de troca, se o Senhor me der eu te dou, se o Senhor me der eu te dou. E eu quase que caí nessa tentação, quando o Espírito Santo que habita em mim veio em socorro de mim e me colocou nos lábios esta canção, que foi a minha oração mais sincera. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar.
E a vela que queima no altar, você sabe o que acontece com ela? Ela deixa de existir para iluminar. Enquanto ela vai iluminando, ela vai deixando de existir. Enquanto ela vai iluminando, ela vai derretendo. E quando chega ao final, o pavio acabou, a vela já não existe, só a cera sobre aquela toalha. Só por ti, Jesus, quero me derramar, isso é, quero me entregar como o rio se entrega ao mar. Me entregar por amor, me consumir de amor, me entregar por amor. O que é o rio que se entrega ao mar? O rio que se entrega ao mar é alguém rendido, que abre mão de ser quem é para ser um com o Senhor. Deixa de ser rio e se perde no mar. Ninguém mais sabe o nome, ninguém sabe mais se existe ou não. Está misturado no meio de toda aquela imensidão do mar, e já não existe mais o rio, só existe o mar, e o mar é Deus. Depois vem aquela parte que diz: sabe por que, Senhor, que eu quero me consumir e quero me derramar? Pois tu és o meu amparo em meio a toda essa dor que eu estou vivendo. Tu és o meu único amparo. Tu és o meu amparo, o meu refúgio, o meu esconderijo. Tu és a alegria de minha alma. Nada substitui a ti, ó Deus, em minha vida. Tu és. Ele diz: eu sou aquele que sou. Tu és, Senhor, a alegria de minha alma. E só em ti, aí sim vem a minha profissão de fé. Só em ti repousa a minha esperança, e eu não vacilarei. E mesmo na dor, eu não digo eu vou seguir, não, por mim mesmo eu não tinha forças, mas ele disse: eu quero seguir, e com a sua ajuda eu vou seguir até o fim. Mas fica sabendo, Jesus, que é só por ti, viu? Porque por mim eu já tinha largado tudo e já tinha vazado daqui, tchau. Mas por ti eu vou até o fim. Sabe o que aconteceu ali? O que aconteceu foi exatamente isso. Eu entendi a palavra que diz: não se perturbe o vosso coração. Eugênio, crede em Deus, crede também em mim. E nesta palavra eu encontrei força para cantar e viver o que eu canto. Porque graças a Deus eu vivo só por ti, Jesus. A cada dia, a cada instante. As lutas vêm, as lutas vão. As dores vêm, as dores vão. As alegrias vêm e passam também. Mas não se perturbe o vosso coração. Se tu tens a Cristo em seu coração, nada te falta. Ele há de bastar-te. Ele será para ti a força que tanto necessitas. Para acabar, vamos cantar isso. Só por ti, Jesus. Canta comigo. Quero me consumir como vela que queima. Canta. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, ó meu Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. O ensaio foi bom, mas agora tem que ser para valer. Do começo, vocês estão preparados? Quantos estão comigo nesta tarde? Levante a mão bem alto. Os que querem amar Jesus até o fim, quero ouvir, vai.
só por ti. Quero me consumir, forças. Quero me consumir. Só vocês, como? Cadê vocês? Não vieram? Me consumir. Tá melhorando. Só em ti, ó meu Jesus, quero ouvir. Quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. É agora, hein, Ana Lúcia? É agora, hein? É agora. Quero ver agora. Pois tu és, vai. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Oh, só em ti repousa minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir Até quando? até o fim. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma, minha alma, minha alma. Só em ti repousa minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir. Até quando? Até o fim. Vamos ao louvor.